Tô chegando mais informações para vocês, canal Brasil Notícias. Eu sou Rilgley Fagundes. Hoje é dia 1º de julho de 2020. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Gente, é o seguinte, parece que a farra dos inquéritos do STF pode estar ameaçados. Não só do STF, como também de outros tribunais superiores, tá bom? Bom, vamos entender? Tem um projeto aí no Senado rondando, vão analisar, vão verificar. Bom, vamos à matéria para a gente compreender melhor. Antes de mais nada, dá um pulinho na descrição do vídeo aí, ou melhor, dá um pulinho, na descrição do vídeo aí, tem conta bancária. Se você gosta do nosso trabalho, curte nosso canal, seja um colaborador, nos ajuda, dá aquela força pra gente aí, tá bom? E ó, se inscreve, aperta o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos e se manter informado. E também não esquece também de comentar, compartilhar, deixar o seu like. Vamos à matéria. Projeto impede a abertura de inquérito por STF Tribunais Superiores. Opa, parece bom, né? O Senado vai analisar nesta terça-feira O Senado analisou nesta terça-feira um projeto de lei PL 3451/2020 que impede a abertura de inquéritos por STF e Tribunais Superiores. Inquérito das fake news. O impedimento aconteceria quando a infração ocorrer nas dependências das cortes ou quando as vítimas forem seus membros. O autor da proposta, senador Alessandro Vieira, Cidadania, defende a incompatibilidade entre as ações do STF e as disposições constitucionais de 1988, que primam pela separação total entre a acusação e o julgador. Que no caso, né, do STF, o STF é a vítima, o STF no momento, aquele inquérito, né, eles são a vítima, eles são o acusador, eles são o investigador, eles são o julgador, o executor e são o carrasco, tudo num pacote só, né? É tipo assim, autoridade total. Sabe o que eu acho engraçado? Eles queriam... nós vimos esses dias atrás, antes deles começar com esse negócio, aquela velha história de dizer que Bolsonaro era autoritário, que Bolsonaro queria tomar o Brasil. Bom, parece que a gente está vendo que quem realmente quer controlar o Brasil e quem quer impor um governo de ordem ditatorial, tem 3 letrinhas, né? STF. O senador Alessandro Vieira quer evitar novos casos como o do inquérito das fake news instaurado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, ministro Dias Toffoli, para investigar ameaças aos próprios integrantes do STF. Vejam só, gente, parece bom? Parece, né? Daqui a pouco vocês vão entender. Já o senador Stevenson Valentim, Podemos, entende que a medida pode frear o cooperativismo do STF. A sociedade assiste estarrecida perplexa ao abuso de alguns ministros do STF, que estão mostrando como a justiça não deve se comportar. Não tem como se pensar que a última instância da justiça brasileira abra um procedimento, abra um inquérito, investigue esse inquérito, julgue esse inquérito e condene através desse inquérito. É muito corporativismo para uma instituição só. Gente, a matéria parece boa, a ideia parece boa, mas como tudo aqui no Brasil parece bom, né? Tudo que vem dessa turma aqui parece bom. Se realmente, presta atenção, se realmente houvesse o desejo, primeira coisa, o inquérito ele é ilegal, ele é anticonstitucional. Certo? Então, só a ideia do projeto aqui já é um absurdo. Como é que você vai fazer um projeto para inibir algo que já tem uma inibição na Constituição Federal? Peraí. Então, que significa que a Constituição não vale porcaria nenhuma, para não dizer uma palavra com 2 R e 1 A no final, depois do pô, né? Não vale porcaria nenhuma. E o que vale são os projetos e as emendas que vão inventando no meio do caminho aí lá dentro do Congresso. É por isso que eu falei, parece boa a coisa. O que nós estamos vendo, gente, é um desprezo à Constituição e uma valorização do Congresso, da autoridade do Congresso, uma supervalorização, e do STF. Porque 2 coisas aconteceram, e essa aqui é a segunda, 2 coisas aconteceram que mostram que a Constituição brasileira, literalmente,
não está tendo o valor de um papel higiênico. Primeiro, o julgamento para tornar ou não válido esse inquérito da censura. Cara, só isso, só o fato de existir o julgamento, aquela pauta que eles votaram lá, só o fato disso já deixa bem claro que o processo é uma porcaria, é um lixo. Se ele precisou de avaliação, se ele precisou de votos para existir, não foi se julgar se havia provas contra o criminoso, não. Foi julgar-se a validade do processo. E aí eles atropelaram a Constituição, passaram literalmente com um trator por cima da Constituição, jogaram na linha do trem para ele passar por cima indo e voltando, e pronto. Os votos dos ministros do STF se sobreporam à própria Constituição. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Aquele que deveria garantir o cumprimento da Constituição está sendo exatamente ele que está rasgando a Constituição. Aí agora nós vemos outro projeto entrando em ação. Aí alguém pode até bater papo, alguém tomou alguma atitude. Pô, tá errado. Se já existe uma ação, para que eu vou criar outra? Sem contar que nessa ação aqui, vai ficar sujeita à interpretação aqui, acolá, vai ter uma casquinha de banana aqui, vai ter um negocinho ali que vai permitir que eles continuem fazendo a mesma coisa. E qual seria o correto? Se o Congresso Nacional de fato estivesse preocupado em resolver esse pepino, ia chamar o fofinho do Alcolumbre, ia mandar ele sentar aquele negócio, quer dizer, ia mandar ele sentar naquela cadeira, puxar aquela gaveta que ele tem, puxa a gaveta, pegar os impeachments e a CPI da Lava Toga, colocar aquele chumaço de papel na mesa e falar, vamos votar esse negócio aqui. Aí sim, você ia ter uma ação. Porque primeiro, gente, se você tem você não corrige o descumprimento da Constituição Federal com um projeto, não. Você corrige o descumprimento da Constituição Federal com uma ação punitiva. O que é que nós estamos vendo aqui? É tapar o sol com a peneira. É um fingimento. É como se o STF e o Congresso tivesse todo mundo sentado numa sala e eles falassem, cara, a coisa tá feia, nós precisamos manter esse inquérito, mas é o seguinte, nós temos que dar um jeito de fazer o povo acreditar que nós estamos fazendo alguma coisa, que tá... Aí o senador fala, não, peraí, eu vou ter uma ideia, eu vou fazer um projeto assim, tal, pá. E aí o povo vai falar, tá um projeto contra, mas na verdade continua do mesmo jeito. Não tem ação punitiva para eles. Eles rasgam a Constituição, eles quebram as regras, mas não há ação punitiva. Você viu o Celso de Mello? O pessoal foi lá falar, fora STF, é crime. Celso de Mello comparar o governo Bolsonaro com o nazismo nas redes sociais é opinião, é livre expressão. Vocês estão entendendo o negócio? O único jeito de resolver esse pepino se chama pressionar Alcolumbre, parar de colocar a culpa em cima do presidente da República. Eu só vejo os comentários, Bolsonaro não faz nada, Bolsonaro vai fazer o quê, querido? A Constituição diz que é o Senado Federal. Mas o Senado Federal é o Alcolumbre que está na frente. Bom, ele só está lá porque alguém votou. Só está lá porque alguém votou nele. De alguma maneira, sozinho ele não chegou. Então, o povo precisa aprender a seguir os caminhos, não atropelar os fatos. Hoje o mal do brasileiro é porque o brasileiro, agora é que ele está começando a entender o que é política no Brasil. Porque se ele entendesse de fato o que é política, os trâmites da política, ele estava agarrado no pé do Alcolumbre, dizendo, ei, ou você põe essa porcaria para andar, ou a gente vai derrubar você daí. Mas não. O povo cobra presidente Bolsonaro, muita gente, né? Algumas pessoas, não todo mundo, tem muita gente que compreende isso, mas a gente não, o presidente não faz nada porque o presidente não toma ação, porque o STF isso, porque o presidente não sei o quê. Enquanto isso, o Alcolumbre tá só lá olhando, né? Eu quero que todo mundo se lasque. Porque se o presidente cair, Alcolumbre ganha.
Se o STF cair, Alcolumbre ganha. Enquanto isso, ele fica lá só olhando. Sabe aquele cara que tem o poder para resolver, mas vê as partes brigando, cruza os braços e acha bonito? Porque para ele não tem interesse em ver o resultado correto acontecer? É Alcolumbre. O único pela Constituição Federal que tem o direito de destituir ou instituir um ministro chama-se Senado Federal. Se o Alcolumbre fosse pressionado, se o povo pressionasse esse camarada para colocar aqueles impeachments para andar, aí vocês iam ver se o STF não ia se consertar. Agora, fazer projetinho para fingir que está inibindo a ação do STF, isso é conversa para boi dormir, gente. Quantas emendas a gente já viu de leis aí que pareciam boas e no fim das contas, ó, nós vivemos numa época em que a lei existe, emendas até umas horas, só que no fim das contas o cidadão de bem é quem é preso e o bandido solto. Tanta emenda para combater o crime, no fim das contas virou uma salada, inverteu tudo. Bandido solto, cidadão na cadeia. Então tá aqui, gente. Eu particularmente não me iludo com esse projeto. Para mim esse projeto é só uma arte, porque se já tem na Constituição, o correto era brigar para se cumprir a Constituição. Deveria brigar para que a Constituição fosse cumprida, não inventar mais uma modinha para ser descumprida. Canal Brasil Notícias. Fui, gente.